Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ora, você repare que o salmista está dizendo que é bem-aventurado este varão. Bem-aventurado é ser feliz. O original aqui do hebraico diz muitas bem-aventuranças, que é uma felicidade que só Deus pode dar. Claro, bem-aventuranças. Se você pensar que de qualquer forma, independente de uma pessoa salva, ou uma pessoa que crê em Deus, ou uma pessoa que é ateu, seja quem for essa pessoa, eles buscam a felicidade. E a felicidade, ela muitas vezes, por não entender quem é a verdadeira fonte da alegria verdadeira, da verdadeira felicidade, que é só Jesus, pela pessoa não entender, a pessoa acha que vai encontrar esta felicidade em qualquer lugar. No meio da dificuldade, de uma perseguição, de uma dificuldade no casamento, no desemprego. Ora, a mulher de repente traiu, o noivo desistiu do noivado, a noiva desistiu. Dificuldade, seja ela qual for, muitos vão buscar felicidade, sabe aonde? Na bebida, nas drogas, no sexo ilícito. As pessoas vão buscar esta felicidade no lugar errado. Vai procurar esta felicidade onde a felicidade não está. Os artistas, cantores, famosos, a maioria dessas pessoas são depressivas. Muitos acabam se suicidando, se afundam nas drogas, têm overdose, tanta droga que usa. Mas todos eles são, muitas vezes, o seu perfil na mídia é um rótulo de felicidade. Você já viu algum artista, algum ator tirando foto, chorando para colocar numa capa de uma revista? Só se alguém pegou de surpresa, porque aconteceu alguma coisa terrível. Mas todos eles, dentro da sua profissão, tiram fotos sorrindo. Mas quem olha aquelas fotos fala: ó, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Mas na verdade, aquilo não passa de aparência. As pessoas muitas vezes sorriem, mas é apenas um gesto, apenas uma expressão, mas uma expressão que não é verdadeira, porque só Jesus pode de fato nos dar alegria. Não há como encontrar a verdadeira felicidade na bebida, nas drogas, no sexo. A verdadeira alegria está em Deus, está na comunhão com Deus. E o salmista diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que é andar segundo o conselho de ímpios? A pessoa hoje não precisa mais chamar um ímpio e dizer: me aconselhe, que eu quero ouvir o teu conselho. A pessoa não precisa mais de fazer isso. Hoje as pessoas estão vivendo segundo o conselho de ímpios
através da própria mídia, através da televisão, através do seu notebook, através do seu tablet, do seu smartphone. Ora, as pessoas estão vivendo sob conselhos de ímpios através da TV a cabo. Uma pessoa, um ímpio, ele tem hoje sobre o seu poder, sobre o seu domínio, numa noite de domingo, numa tarde de domingo, numa tarde de um sábado, no meio da semana. Olha, um programa de televisão tem milhões de pessoas sobre o seu comando. Essas pessoas são chamadas de formadores de opinião. Toda pessoa que tem um público, toda pessoa que vira uma pessoa de status, o diabo quer usar. Quer um exemplo disso? Vou te dar um exemplo disso. Lá no capítulo 16 de Mateus, acontece algo tremendo, que nos ensina muito. Capítulo 16, Jesus está fazendo pergunta para os seus discípulos. E ele pergunta quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem. Pedro toma a palavra e responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus faz um elogio em Pedro e diz: olha, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Capítulo 16, versículo 17. Quando Jesus fala isso de Pedro, com certeza quem estava próximo, os discípulos que estavam ali, olharia daquele momento em diante com outros olhos para Pedro. O que Pedro falasse agora teria muito mais valor, muito mais consideração. Já logo em seguida, o que acontece? O diabo cola em Pedro, porque sabe que os olhos estão voltados para Pedro, como sendo uma pessoa que levou um elogio de Jesus. E o que é que ele faz? Versículo 21. Logo em seguida, ele começou, do versículo 21 adiante, Jesus começa a falar que ele ia padecer na mão dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E no 22, Pedro, sendo usado por Satanás, começou a exortar Jesus a desistir do plano de salvação. No versículo 23, Jesus chama Pedro de Satanás e diz: aparta-te de mim, Satanás. Já logo em seguida, depois que Pedro recebe um elogio de Jesus, toda vez que alguém tem um público sobre o seu poder, essa pessoa passa a ser chamado de um formador de opinião. Essas pessoas que têm programas de televisão, essas pessoas são formadores de opinião. Ora, eles são aqueles que vão lançar as modas, são aqueles que vão fazer campanhas a favor de coisas que são contra a palavra de Deus. Por exemplo, essas pessoas famosas, da qual o mundo tem sido alimentado por essas pessoas, porque a palavra do Senhor diz no Salmo que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Toda vez que uma pessoa dá audiência com uma pessoa dessa e está na frente de uma novela, de uma série feita por esses homens, está começando a viver sobre esse ambiente. Ora, eu queria que você considerasse as coisas que vou falar. Esses artistas, eles acreditam em muitas coisas que são blasfêmias contra Deus. Portanto, a pessoa que está dando audiência para esse povo deveria considerar tudo o que eu vou falar aqui.
Ora, aquela atriz, Cleo Pires, ora, não é nenhuma fofoca que eu vou dizer aqui, porque eu abri a página do Yahoo no dia 14 de julho de 2017, estava lá uma postagem acerca dela, dizendo que ela disse que tinha feito sexo a 3, e que houve pessoas que se manifestaram contra isso. E ela dizia: olha, eu não fui a primeira a fazer isso. Eu não sei porque o espanto desse povo. Eu não fui a primeira a fazer. Você parou para pensar que tem pessoas, tem meninas, tem jovens que vão começar a fazer sexo a 3, porque uma atriz que tem um público em suas mãos se manifestou como se isso fosse uma coisa normal. Não tenha dúvida disso, que tem muitas jovens que vão fazer o mesmo. Ora, porque eu não fui o primeiro a fazer alguma coisa, não significa que isso é lícito. É como se alguém puxasse o gatilho, matasse alguém e falasse: olha, porque eu espanto, eu não fui o primeiro a dar um tiro na cabeça de alguém. Quando eu olho, por exemplo, aquela outra atriz, Juliana Paz, tem um vídeo dela no YouTube que ela está sendo entrevistada pela aquela atriz, se eu não me engano, Regina Casé, acho que é o nome dela. Está sendo entrevistada e ela fala, Juliana Paz fala, que foi criada ao som dos batuques, é a religião dela. E ela diz assim que recebe mensagens dos caboclos, que ela participava naquele tempo a cada 15 dias. E quando ela fala: olha, eu estou revelando as coisas lá, do que acontece naquele lugar, olha só, ai meu Deus, qual é o Deus que ela está clamando nesta hora? Sabe o que é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, querido, que o cristão deve considerar, sabe, antes que ele fique dando audiência, antes que ele fique dando a este povo, ajudando a pagar o salário desse povo, ele deve considerar a quem é que ele está ajudando a pagar o salário. E João 3,19 diz que Jesus ele veio como luz a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você não é chamado para ser parecido com o devido ator, você é chamado para ser parecido com Cristo. Quando eu vejo todo esse contexto sobre a mídia, ora, eu começo a pensar, quando a Bíblia fala a profecia acerca de Salomão sendo filho de Davi, que seria aquele que iria construir o templo, e não Davi, lá em 2 Samuel 7, 12 ao 17, está falando que o filho de Davi construiria o templo, e o reino do filho de Davi seria para todos sempre. Mas eu sei que Deus está falando ali não somente de Salomão, está falando também de Jesus. Por quê? Porque o reino de Salomão, ele teve fim. Porém, o reino de Jesus nunca terá fim. Então eu sei que aquela profecia, ela é uma profecia de dupla referência. Ela está falando sim de Salomão, mas ela também está falando de Jesus. E é por isso que Jesus é chamado de o filho de Davi, como aquele cego começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu sei que Ezequiel,
capítulo de número 28, versículo 11 ao 17, também faz uma profecia de dupla referência. E qual que é a profecia? Fala acerca do rei de Tiro e fala acerca de Satanás. Que ali Satanás, ou seja, ali o anjo, o querubim ungido, que nós sabemos que é Satanás, que ele era, ele assistia diante de Deus, tá? E que ele estava vestido de pedras, como pedras preciosas. Ele estava no jardim do Éden, ele estava no Éden de Deus, e ele assistia diante de Deus, era perfeito em seus caminhos, até o dia que subiu a iniquidade no seu coração, e ele foi lançado por terra, sabe? Ali está falando não do rei de Tiro agora, está falando de Satanás, que ele era um querubim ungido, e que ele foi lançado por terra. Olha, aquela música da cantora Ivete, ela diz que o anjo querubim caiu do céu e levantou poeira. Ela fala, meu anjo querubim. Se por acaso ela está falando sem saber o que está falando, é muita coincidência. Cada um tire por si as suas conclusões do que eu estou falando. Mas eu queria que você considerasse, olha, tem coisas que são mais claras do que o meio-dia, de saber quem são essas pessoas. Quando eu olho, por exemplo, aquela música que o Raul Seixas fez, chamando Jesus Cristo de besta. Ele disse, eu não sou besta para bancar uma de herói, sou cowboy fora da lei. E ele disse, não sou besta, Deus me livre, eu tenho medo de morrer de pendurado numa cruz. Eu não estou falando a sequência certinho da letra, mas eu estou dizendo que está lá essas palavras. Ora, está muito claro que isto é uma referência a Jesus. É uma referência a Jesus, porque foi Jesus que morreu dependurado numa cruz. Você olha para a Legião Urbana, ele tem uma música que ele fala, e eu gosto de meninos e meninas. O que é isso? Homossexualismo? Bissexualidade? Há músicas tão baixas que há um tempo atrás tocava uma que dizia, olha, eu sou melhor que teu marido, que teu ficante, que teu amante, sendo tocado dentro dos lares, arrebentando com as famílias, crianças ouvindo essas coisas, sabe? Tem muito cristão que está ajudando essas pessoas. Ora, houve uma novela, se eu não me engano, Babilônia, que a Fernanda Montenegro e Natália Timberg deram um beijo, beijaram aquelas duas senhoras. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria que você considerasse que viver sob o conselho de ímpios é viver bebendo desta água suja. E o pior de tudo é dar audiência, é assistir novela, que é uma mentira, que muito cristão tem assistido. Você sabia que quando um homem beija uma mulher que não é mulher dele, ele está se prostituindo? Você sabia que para Deus, segundo as Escrituras, você já parou para pensar? Imagine que o marido chega em casa, a mulher fala, eu vou trabalhar bem, tá? O que você vai fazer? Fala, eu vou beijar outro homem, vou fazer uma cena de cama com ele. Por mais que aquilo não seja verdade, eu falo, eu tenho que dar uns amassos no outro homem, mas é minha profissão. Ora, o que é isso? A Bíblia chama isso de prostituição. Isso é o que tem acontecido. E quando nós paramos para pensar acerca de tudo isso, eu penso, e o cristão está lá? E o cristão está na frente da televisão, e o cristão está dando audiência. Meu Deus, ele deveria pensar, sabe quem são essas pessoas? Você sabe quem são essas pessoas? Olha, queridos, são pessoas que são adoradores, a maioria adoradores de Satanás, satanistas, adoram os Exus,
adoram os caboclos, sabe? São pessoas que fazem sacrifício de animais, que participam dos terreiros, são pessoas que são favores da legalização das drogas, muitos deles são favores à legalização, à liberação das drogas, são a favores do aborto, são a favores do homossexualismo, são a favores da ideologia de gênero. Sabe o que é ideologia de gênero? Você sabe? Vai procurar saber. É onde o pai perde até a autoridade sobre o teu filho, ele perde. Que se o filho, um homem, quiser ser menina, talvez ele possa até fazer uma cirurgia, sem autorização dos pais. A lei que eles estavam querendo colocar, querendo aprovar, era esta lei. A ideologia de gênero é quando alguém, um menino fala, não, era para mim ser menino, mas eu nasci menino, mas eu nasci no corpo errado. A menina fala, olha, eu sou menino, mas eu nasci no corpo de uma menina. Isso é ideologia de gênero. Eles são a favores da ideologia de gênero. Ora, queridos, muitos cristãos estão lá, dando audiência. Muitos cristãos estão dando audiência para esse povo, estão ajudando a pagar o salário desse povo, assistindo a novela, o lixo da novela. Eu começo a pensar sobre tudo isso, falo, meu Deus, isso é muito sério, porque essas pessoas são influenciadas pelos demônios. São eles que lançam um novo corte de cabelo, são eles que lançam um novo estilo de calça, são eles que lançam um novo estilo de roupa. A maioria todas são sensuais, são roupas extravagantes, que chamam a atenção dos homens, que chamam a atenção das mulheres, que levam as pessoas a pensar na prostituição, a se prostituir mentalmente. E o cristão está andando igualzinho eles, está cortando o cabelo igual deles, está se vestindo igual eles. Ora, eles lançam a moda. Por que eles escolhem a moda e lançam essa moda? Pela influência dos espíritos malignos. Eu começo a pensar em tudo isso quando a Bíblia diz assim: não vive segundo o conselho dos ímpios. Ora, e também não se detém no caminho de pecadores. Deter-se sobre o caminho de pecadores, sabe o que é? É você tomar o lugar daquilo. O hebraico, a palavra amate, o hebraico, a palavra amate, no hebraico, ela mostra alguém se tornando servo, ficando parecido com aquilo. Você já parou para pensar que as pessoas, quando ficam muito tempo perto, muito tempo bebendo desta água, vivendo esse sistema, você começa a ficar igualzinho eles? A mesma coisa, você começa a falar igual, você começa a se vestir igual, você começa a se portar igual. Por quê? Porque você está absorvendo aquele estilo, você está absorvendo aqueles conselhos. A palavra aqui diz sobre a árvore que fica plantada junto ao ribeiro de águas. O que significa isso? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É participar do mesmo lugar que eles participam, as mesmas reuniões, nos mesmos lugares. Eu não estou dizendo que você não pode ir, é que é uma restrição total, mas você vai filtrar. Você vai num aniversário de família, você vai num casamento da família, você vai numa faculdade, você tem que ir, você vai para o curso,
Mas você não vai estar entendendo uma boate, você não vai viver dentro de um boteco, você não vai estar não vai ter uma mesa de jogo. Há muita coisa que você não vai estar participando. Porque quando diz que árvore plantada junto a ribeiro de águas, eu sei que isso é o que é o ambiente. Pega uma planta, pega um peixe doente, pega um peixe, trata o peixe que ficou doente por causa da água que está suja e contaminada. Trata esse peixinho, pode tratar ele. Aí você pega e devolve ele na água suja, devolve ele na água contaminada, na água envenenada. Você vai ver que esse peixinho vai ficar doente de novo, porque o problema não era com o peixe, o problema era com o ambiente que ele estava vivendo. Pega uma planta que está numa terra contaminada, uma planta doente, trata ela. Você vai deixar ela saudável. Quando ela estiver boa, devolve ela na terra que está contaminada, e você vai ver que essa planta vai ficar contaminada de novo. Ela vai ficar doente de novo. Por quê? Porque o problema está no ambiente. Enquanto você estiver bebendo essa água suja, com certeza você não vai ser um cristão cheio do Espírito Santo. Com certeza você não vai ter essa comunhão tão maravilhosa com Deus. Você não vai ter essa felicidade que somente uma pessoa que está vivendo em comunhão com Deus tem. Por quê? Porque esta água suja que você tem bebido faz mal para você. Quando diz não se assentar na roda dos escarnecedores, ora, eu não sei porque muitos que eram para ser influenciadores têm se tornado influenciados. Alguém vai falar, mas Jesus sentou na mesa com publicanos e pecadores. Mateus 9, 11 ao 13. Sim. Mas a Bíblia diz que ele se sentou como Jesus e ele replicou os fariseus, dizendo que os doentes precisavam de remédio, de médico, e não os sãos, porque aquelas pessoas foram lá para receber a instrução, para receber a palavra, para ouvir Jesus, e ele se sentou como Jesus, e ele se levantou como Jesus. Agora, muitos cristãos, eles eram para ser influenciadores, estão se tornando o quê? Influenciados. A pessoa, ela entra numa faculdade, por exemplo, ela entra santo e ela sai mundano. Entra lá como servo de Deus, entra lá trabalhando na igreja, entra lá ajudando no ministério. Daqui a pouco a pessoa começa a mudar. E daqui a pouco ela, em vez de influenciar, em vez de ser luz, as trevas é que vai influenciar ela. E ela sai de lá mais mundano do que aqueles que estão lá dentro. Eu conheci um casal, infelizmente, uma pessoa que chegava até, às vezes, a exortar uma outra pessoa acerca de roupas. Dizia, olha, você vai pregar sem colocar a melhor roupa que você tem, você tem que colocar uma roupa social. Quando você vai ser padrinho de casamento do seu amigo, você vai com uma camiseta, você vai com uma calça jeans, você vai de tênis. Não, você vai lá, você vai alugar um terno, você vai comprar um terno, você vai fazer cabelo, olha, a pessoa vai fazer a barba, vai para estar bonito no casamento. E quando a pessoa vai para Jesus, quer fazer as coisas de qualquer jeito, quer tocar de bermuda, quer pregar com a camiseta, com a calça jeans. Ora, tem que dar o melhor para Deus. E ele discutia, e eu concordo com isso. Eu concordo com tudo isso. Concordo porque se você parar para pensar, uma pessoa não vai falar com um juiz com um boné na cabeça. Não vai falar com o juiz com a camiseta regata, com a bermuda. Ele nem entra lá dentro daquele ambiente desse jeito. Não vai falar com um delegado desse jeito. Aí quando chega na igreja, fala, olha, o pastor é quadrado. Porque o pastor, ele é muito quadrado, sabe? Ele não deixa eu pregar assim.
Sabe, não deixa eu tocar no ministério de louvor com bermuda, o que tem a ver? Pastor é quadrado, então eu digo, vai chamar o juiz de quadrado também, vai chamar o delegado de quadrado também, porque você respeita o juiz, você respeita o delegado, e você respeita o teu amigo que vai casar, e não quer respeitar Deus. É uma questão de reverência. Deus merece o nosso melhor, e ele discutia por isso, e eu concordo com tudo isso que eu falei dele, porque é o que eu penso. Foi para outra igreja, lá o dirigente da igreja falava que o marido não podia dormir com a mulher se não fosse com a calça ou com pijama. Eu não concordo com isso, sua mulher é sua mulher, mas ali tinha que usar uma calça para dormir com a mulher, aí ele usava a calça. Aí depois ele saiu daquela igreja, ele foi para uma outra igreja, e na outra igreja que ele foi, era tudo liberado, podia vestir a roupa que quisesse, ninguém se importava com nada disso. Aí ele enlargueceu, aí ele começou a pregar de camiseta, calça jeans e tênis. Sabe o que é isso? O chamado de crente camaleão. É o cristão camaleão, é aquele que ele vai conforme o ambiente, que ele vai conforme o lugar, conforme as pessoas. Agora, o que é isso? Por que eu estou pregando tudo isso? Porque o cristão, ele é luz. Jesus, ele se sentou como Jesus e levantou como Jesus. Você entra como um cristão numa faculdade, você sai como um cristão na faculdade. Você sabe que o certo é você se vestir assim, você vai se vestir dessa forma. Você não vai mudar porque o ambiente mudou, porque a época mudou, porque a tua regra de fé não é o ambiente, não é a época, não é o irmão do lado. A tua regra de fé deve ser a Bíblia. Eu me lembro com certeza da vida de Ló. 2 Pedro 2, 7 e 8 diz que Ló habitava em Sodoma, e ele era justo, e ele afligia a sua alma pelas coisas que ele via lá em Sodoma e ouvia. Por quê? Porque o prazer de Ló era a lei de Deus, e o salmista fala que o prazer deste homem feliz está na lei do Senhor. Se você tem o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, eu estou aqui para dizer para você que é possível, no meio de uma geração tão pervertida, ser ainda luzeiro. Filho, como diz Filipenses 2,15, vivendo uma geração pervertida, corrupta, e você pode permanecer, você pode ser um filho de Deus, inculpável, sincero, sabe, resplandecendo como luz neste mundo. Por quê? Porque Deus diz que é possível. Olha, Josué 24,15, Josué falou para aquele povo: olha, vocês devem escolher, se vocês querem servir os deuses além do Eufrates, a quem serviram vossos pais, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém fiquem sabendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele pergunta: vocês vê se vos parece mal servir a Deus. Para muita gente parece que às vezes é mal servir a Deus. O apóstolo Paulo chega a falar em 2 Timóteo 4,10 que havia um companheiro chamado Demas, que o abandonou amando o presente século e foi lá para Tessalônica. Ele amou o presente século. Por quê? Porque o mundo, ele atrai, ele é atrativo, ele chama a atenção, e as pessoas muitas vezes acham que é chato servir a Deus, que não tem graça servir a Deus. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é diferente. Lembra de Ló habitando em Sodoma, conforme 2 Pedro 2, 7 e 8, afligindo a sua alma pelo pecado que ele via naquele lugar. Olha como é possível. É como você olhar, aquele artista lançou aquele estilo de roupa, e você não tem desejo de usar aquela roupa. Por quê? Porque você não tem prazer no presente século, você não tem prazer
no mundo, você tem prazer na lei do Senhor. Olha, aquele artista lançou aquele estilo de corte de cabelo, falou, mas eu não quero cortar igual dele não. Por quê? Porque ele está sob influência de caboclos, ele está sob influência maligna. Então eu não quero cortar o cabelo igual dele, porque eu sei que ele não é influenciado pelo Espírito Santo, ele não está sob o poder de Deus, está sob o poder do mal. Eu sei que aquela calça sensual que ele está usando foi influenciado por Satanás. Ele lançou essa moda, porque essa moda é uma moda que chama a atenção, que faz as mulheres pecarem, que faz os homens pecarem, que tem um estilo que vai deixar o homem um estilo afeminado, que vai tirar a masculinidade do homem e vai deixar o homem mais feminino. Sabe, tudo isso vem do que? Influência maligna. É você viver no presente século e você vê que alguém fez uma tatuagem, mas você não tem vontade de fazer, porque você não tem prazer no presente século, você não tem prazer neste mundo. O teu prazer está, como o salmista diz, na lei do Senhor. Alguém canta um refrão de uma música que parece ser legal, mas é do mundo. Daqui a pouco tem cristão que está cantando. Usa uma camiseta de pessoas que blasfemam contra Deus. Daqui a pouco o cristão está usando igual. Em uma das pregações do missionário Josué Irion, ele disse que lá na Califórnia existia um templo do demônio, Satanás, onde muitos cantores de rock, que esses jovens gostam, entravam lá e havia um tapete na entrada deste lugar, que esse tapete tinha uma imagem referente ao que o povo entende ser Jesus. E quando eles entravam com os seus discos para consagrar ao demônio, para poder fazer sucesso, eles pisavam no tapete e esfregavam a sujeira do seu sapato naquela imagem que estava naquele tapete, naquela figura. Sabe, eles blasfemam contra Deus. E aí tem cristão que está cantando o refrão da música dele, tem cristão que está usando camiseta com a banda dele. Se você tivesse um filho e uma gangue de rua matasse o teu filho, você usaria uma camiseta daquela gangue? Você daria uma camiseta dessa para o teu filho usar? Um outro filho que você tivesse? Ou para o teu irmão usar essa camiseta da gangue que matou meu filho? Sabe, há tantas pessoas que estão blasfemando contra Deus, e o cristão está ajudando essas pessoas, está cantando o refrão das suas músicas, está indo nos seus shows, está cantando as suas músicas nos seus instrumentos, está cortando teu cabelo igualzinho deles, está falando como eles falam. Quando eu olho este tema que abrange tanto a mídia, eu fico pensando assim: ora, a palavra, quando diz medita de dia e de noite, ser aventurado é meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Quando eu examinei o hebraico, a palavra Hagá, ela tem um significado que talvez para você vai ser uma surpresa, porque diz falar baixinho, imaginar, refletir, sussurrar. Sabe quando você fica falando baixinho? Esse é o significado. Significa você ler a Bíblia e você ficar meditando naquilo que você leu. Você estudar a palavra e você ficar meditando naquilo que você estudou. Isso é você meditar de dia e de noite. É alguém falar alguma coisa para você, é alguém falar, vamos tomar tal direção. E você, mas peraí, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Repare como é totalmente o contrário daquele que anda segundo o conselho de ímpios. Agora você anda segundo o conselho de Deus.
Alguém fala, olha, vamos tomar essa direção, vamos decidir dessa forma, e você se lembra de um versículo da Bíblia que diz que não é para tomar aquela direção. E se você estiver em dúvida, você vai buscar a direção de Deus. Você vai buscar o conselho do teu pastor, um homem de Deus. Tem que ser um homem de Deus, temente a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus. Você vai buscar a direção de Deus, de Deus. Então, queridos, meditar de dia e de noite é citar as Escrituras para si mesmo. É de repente você começar a falar consigo mesmo, você ministrar para a tua mente, pensar naquela palavra, ficar refletindo, imaginando. Por quê? Porque você não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus, ela é essencial na vida de um cristão. Eu tenho certeza que você comeu ontem, você tomou café da manhã, você almoçou, você jantou, você tomou café da tarde, você jantou. Tem alguns que fazem até um biquinho à noite, levanta na madrugada e come alguma coisa ainda. Mas se você tivesse há 2 dias sem comer, como você estaria? Mateus capítulo de número 4, versículo 4, diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus verá o homem. Sabe o que é isso? Queridos, você não consegue ficar de pé se você não comer aqui na terra. E se você não comer da palavra de Deus, você também não consegue ficar de pé como cristão. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que também não caia. Como é que você vai se cuidar para não cair? O que significa isso? Que você deve se alimentar da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então eu sei que eu vou permanecer de pé se eu comer a palavra de Deus. Se eu comer as Escrituras, se eu tiver fome da palavra. Eu não ando segundo o conselho de ímpios, eu ando segundo o conselho de Deus, sobre a palavra de Deus. Então eu vou comer da palavra. E quando eu como da palavra, o salmista diz que eu escondo ela no meu coração para não pecar contra Deus. E aquele que não peca contra Deus, aquele que foge do pecado, ele permanece de pé, porque a queda do homem é quando ele se entrega ao pecado. O Salmo 119, versículo 105, ainda diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você chamar um ímpio e falar: olha, eu estou precisando tomar uma direção, eu preciso de viajar, eu preciso de fazer isso, eu preciso de assinar um contrato, mas eu não sei se eu assino. Olha, eu queria a tua opinião. Se você procurar um ímpio e pedir para ele te dar uma direção, provavelmente você vai quebrar a tua cara. Porque a Bíblia diz que a pessoa que é bem-aventurada é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Então você deve procurar de Deus o que é que você deve fazer, e não do homem, e não de um homem ímpio, não de uma pessoa que não está nem aí para Deus, que não tem compromisso com Deus, que nem lê a Bíblia, que não tem vida de oração. Você vai procurar uma resposta de uma pessoa oca, de uma pessoa que vive bebendo dessa água suja desse mundo? Ainda João 15:3 dá luz para o Salmo 119:11, que eu escondo a palavra no coração para não pecar contra ti. João 15:3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a importância da palavra de Deus em nossa vida. É a palavra que nos limpa. Em Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus não torna vazia, ela vai prosperar naquilo que Deus enviou, ela não vai voltar vazia. Em Jeremias 1:11, o Senhor disse: eu velo por cumprir a minha palavra. Em Mateus 24:35, o Senhor disse: olha, pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Em João 12:48, Jesus disse: olha, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia.
Veja a importância da palavra. E quando você tem a palavra, ora, Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Quando você tem a palavra, você cita para si a palavra. Você fala para si a palavra através de pregações bíblicas. Você pode ouvir louvores bíblicos que estão alicerçados, que é o evangelho cantado, que é a palavra de Deus sendo cantada. Eu vou citar aqui uma passagem de Lucas 12, 13 ao 21, que um homem pediu para Jesus que Jesus ajudasse e falasse com o irmão dele para repartir os bens, a dividir a herança com ele. Aí Jesus falou: olha, cuidado, porque o valor de um homem não vai se constituir no bem que ele possui. E aí Jesus conta uma parábola e fala: olha, que tinha um homem que ele prosperou muito, sabe? A sua plantação prosperou demais, e o que ele colheu não cabia nos celeiros dele. Aí ele disse para si mesmo, ele disse para si mesmo, não a palavra, mas o que ele pensava. O conselho de um ímpio ele citou para si. Ele disse: o que farei? Construirei celeiros maiores do que esse, e direi de novo para si mesmo: a minha alma, olha, agora é tempo de alegria, goza bastante a tua vida, você tem para muitos anos. Aí o Senhor disse: olha, que Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o homem que entesoura tesouros para si e não é rico para com Deus. Veja que isso é conselho de ímpio. A pessoa muitas vezes cita conselhos de ímpios para si próprio. Este homem poderia ter falado: olha, eu tenho todos esses bens, mas eu não tenho Deus. Olha, eu sou rico, olha, a minha colheita foi muito grande, mas e se eu morrer hoje? Para onde vai a minha alma? Aonde é que eu vou passar a minha eternidade? Esse é o homem que é feliz, é aquele que cita para si mesmo as Escrituras. É quando eu começo a pensar na vida de Sara, que é um exemplo de fé. Mas houve um momento em Gênesis 18, 12, que Sara, ela citou para si a incredulidade. Quando o anjo disse que ela ficaria grávida e que no prazo de 1 ano ela daria luz ao filho, ela disse para si mesmo: com 90 anos eu vou ter uma criança. E Abraão com 100, e ela riu. E o anjo disse: por que ela riu? Porque Deus tinha poder para fazer aquilo acontecer. Ela disse: não me ri, mas ela riu. Às vezes a pessoa, ela cita para si incredulidade. Ela sai de casa, ela não acredita que ela pode ser renovada na presença de Deus. Ela não acredita que de fato Deus vai falar na pregação, que Deus vai falar no ministério de louvor, que Deus tem uma mensagem especial para ela. Não tem esse pensamento. Por isso que não acontece, não passa de um ato religioso o seu culto, porque você não cita para si o que você deveria citar. Quando eu olho, por exemplo, Mateus 9, 21, eu vejo uma mulher que 12 anos estava enferma, com um fluxo de sangue. Quando ela ouviu falar de Jesus, olha, ela enfrentou uma multidão. E o que é que ela dizia? Ela dizia: se eu só tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. Ela citou a fé para si, a ponto de enfrentar uma multidão, atravessar uma multidão de pessoas que estavam só apertando Jesus, tocar em Jesus e ser curada, receber poder de Deus na hora em sua vida. Quando Jesus fala: alguém me tocou, os discípulos: mestre, mas todo mundo te empurra, todo mundo te aperta. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Alguém tocou de uma forma diferente em Jesus. Muitas vezes a pessoa sai de casa, ela sai, mas ela sai tão desanimada, sabe? Não acredita que Deus, Ele tem uma palavra especial, que Ele está no controle de tudo. Antigamente, hoje eu nem tenho televisão na minha casa, mas eu lembro que tinha um desenhozinho de uma hiena tão desanimada, e às vezes o crente parece aquela hiena que falava: ó dia. O crente sai de casa, ele não acredita que Deus vai estar lá,
que a presença de Jesus vai estar lá, que o Espírito Santo está lá. Sabe que o Senhor estará ouvindo, estará vendo, estará sondando o teu coração, estará presente ali, observando a cada vida, a cada ato, se a pessoa está verdadeiramente feliz na presença dEle. Nós precisamos acreditar, temos que crer que Deus está presente, que está aqui. Uma outra coisa que eu queria falar sobre o Salmo 1 é que diz assim, que este homem ele é feliz, e diz que tudo o que ele fizer prosperará. Por quê? Porque ele está vivendo no ambiente, está sob o conselho de Deus, sob o ambiente de Deus. Só que quando diz tudo o que fizer prosperará, a palavra na verdade aqui não pode ser entendida como muitos por aí entendem. Porque se for assim, se eu vender limão, você é o homem mais rico do mundo vendendo limão. Se eu falar, vou vender banana, você é o homem mais rico do mundo vendendo banana. Se eu falar, eu vou vender laranja, você é o homem mais rico do mundo vendendo laranja. Não é isso que está dizendo. Quando eu analisei as Escrituras, eu encontrei, por exemplo, no Novo Testamento, eu encontrei uma palavra para prosperidade em Atos 19, 25. No grego é europeia, e o significado é riqueza, é só bens financeiros, posses. Mas quando eu continuei analisando, eu vejo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 19, quando Paulo fala da oferta, ele fala que cada um contribua segundo a sua prosperidade. A palavra lá de Paulo é eudu, e essa prosperidade é conforme tudo está dando certo para você. Abrange bens financeiros também, mas abrange também o seu estado, a sua forma. Se tudo deu certo para você, inclusive cita de viagens que foram rápidas e deu tudo certo, não abrange somente essa parte financeira, mas quer dizer, olha, conforme tudo está dando certo para você, você também está prosperando, você está prosperando no teu trabalho, está tudo bem com você. Olha, conforme você, o seu poder, você oferte. Eu olho, por exemplo, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1, João escrevendo, e ele fala de Gaio. Ele fala que orou para Gaio, primeiramente pela sua prosperidade e pela sua saúde. Ora, ninguém vai orar primeiramente pela prosperidade de alguém, mas sim pela salvação. O que é que João está dizendo aqui? Eu oro para que tudo dê certo para você e que você tenha saúde. Porque quando você fala a palavra prosperidade e você usa a palavra eudu, você não está falando só sobre bens financeiros. Você está dizendo que tudo vai dar certo. Isso faz uma diferença muito grande. Não é como a europeia lá, daquele homem que fazia nichos de Diana e que lucrava vendendo imagens da Diana. Aqui, essa palavra eudu é a mesma palavra que eu tenho lá no hebraico quando fala no Salmo 1. Tudo quanto puser as suas mãos prosperará. A palavra lá é salah, que significa também a mesma coisa que eudu. Tudo vai dar certo, abrange até a sua prosperidade financeira. Mas não aquela enfatizado só os bens financeiros, só as posses. Aqui está falando de tudo. Olha, tudo vai dar certo. Sabe o que é isso? É como Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu decreto. O que Deus está dizendo. Ele, mesmo que pareça que está dando errado para você, está dando certo. Mesmo que no teu ponto de vista parece que as coisas estão dando errado, vai dar certo. Depois você vai entender. Às vezes você olha, a impressão que você tem, está tudo dando errado. Mas na verdade, Deus sabe o que faz. E você vai entender que Deus está dando livramento para você. Deus está te livrando de uma armadilha que você ia cair. Mas parece para você que as coisas estão dando errado. Mas não estão dando errado.
estão dando certo. Então eu entendo que o homem que anda segundo o conselho de Deus, o homem que anda segundo o conselho de Deus, o homem que não se detém em caminho de pecadores, que não se assenta em roda de escarnecedores, que tem prazer na lei de Deus, é um homem feliz. E tudo aquilo que ele fizer vai dar certo. Ainda que ele sofra, ainda que para ele pareça estar dando errado, está dando certo. Por quê? Porque ele está sob o controle e sob a direção de Deus. Portanto, qualquer pessoa que não anda sob o controle de Deus, sob a direção de Deus, que não anda sob o conselho de Deus, e sim sob o conselho de ímpios, que não vive sob o ambiente de Deus, mas sob o ambiente do mundo, que não tem prazer na lei de Deus, mas tem prazer na lei dos homens, segundo o percurso desse mundo, que ama o presente século, essa pessoa nunca vai ter a verdadeira felicidade.